Olá, meus amigos, graça e paz. Vamos para mais um Desfrutar da Palavra de Deus. E o texto que eu quero compartilhar com você se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. E nos diz o seguinte, a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa palavra unigênito significa único. Jesus ele veio à terra como o único filho do Pai. O Pai o enviou, o seu único filho, com um propósito específico. Qual foi o propósito de Jesus? Restaurar a humanidade. Por que restaurar a humanidade? Porque através de Adão, o pecado passou a existir na face da terra. Através de um gesto de desobediência de Adão, Adão peca contra Deus. E a partir desse exato momento que Adão pecou contra Deus, toda a humanidade começou a viver distante do Senhor. Houve-se uma lacuna, uma separação, uma barreira entre o Criador e a criação. Em Romanos capítulo 3, verso 23, nos diz que todos pecaram e foram destituídos da glória do Pai. Então todos pecaram e passaram a viver distante do Pai, porque a humanidade passou a adquirir a natureza adâmica, a natureza do pecado, a natureza pecaminosa. E quando Deus ele envia o seu Filho único, Jesus Cristo, ele veio com o propósito de restaurar, de levar a humanidade novamente para o Pai. E Jesus ele cumpre detalhadamente cada princípio até chegar na cruz. E quando Jesus ele chega na cruz e ele está prestes a ser crucificado, e quando ele está ali naquela cruz, ele grita ao Pai e fala: Pai, está consumado. Jesus está dizendo o seguinte: Pai, a missão para o qual o Senhor me designou, eu cumpri com êxito, eu cumpri com exatidão. Agora a humanidade pode ter acesso ao Senhor através de mim, através do meu sangue que purifica o pecador do seu pecado. E Paulo vai nos dizer em Romanos capítulo 8, verso 29, que Deus ele envia o seu Filho Jesus Cristo com um propósito específico. Paulo vai dizer o seguinte: o que dantes conheceu, também o predestinou, conforme a imagem do seu Filho, a fim que ele torne o primogênito entre muitos irmãos. Na cruz, quando Jesus ele cumpre a sua missão, ele deixa de ser o Filho único do Pai e ele passa a ser o primeiro, ele passa a ser o primogênito. E essa palavra primogênito significa primeiro. Jesus, ele é enviado ao Pai como unigênito, o único Filho, e quando ele cumpre a sua missão, ele retorna para o Pai, ele deixa de ser o único filho e ele passa a ser o primeiro filho. Por que o primeiro? A Bíblia fala que Jesus ele veio para os seus, e os seus não o receberam. E todos aqueles que o receberam, teve-lhe o direito de ser chamado filhos de Deus. Então Jesus ele abre mão de ser o único filho do Pai, e ele passa a ser o primeiro, para que eu e você viéssemos ter acesso ao Pai e sermos filhos do Pai através do seu sacrifício. Quando recebemos Jesus em nossos corações e passamos a obedecer os seus mandamentos, os seus princípios, passamos a ser filhos de Deus, irmão de Jesus. Então Jesus é o nosso irmão mais velho, nós fazemos parte desta família. O desejo do coração de Deus é uma família de muitos filhos semelhante a Jesus Cristo. Porque quando Deus ele olha para a terra, para mim e para você, ele vê o sacrifício de Jesus naquela cruz. Em Atos capítulo 11, verso 26, vai nos dizer que Paulo e Barnabé se encontravam pregando o evangelho em Antioquia. E pela primeira vez ali, os discípulos foram chamados cristãos. Cristão significa pequenos Cristo. Então Deus, ele quer ver a imagem do seu Filho Jesus Cristo na minha vida e na sua vida. E o desejo do coração do Pai é uma família de muitos filhos, semelhante a Jesus Cristo, que é o nosso irmão mais velho. Ele é o primogênito, ele é o primeiro entre muitos irmãos. Um beijo em seu coração, graça e paz.